audição com o advogado João Caiado Guerreiro. Doutor, no testemunho que lhe pedimos, até a propósito do anuário do Quem é Quem na advocacia em Portugal, referia que em 2023 será marcado, aliás, por incerteza social, porque, e passo a citar, as questões económicas podem dificultar projetos individuais e coletivos, limitando a liberdade de ação das pessoas. O que é que se refere em concreto com esta limitação? Eu estava na altura a pensar na subida das taxas de juro, e na altura em que fiz esse comentário não pensava exatamente que a crise das criptomoedas fosse tão grande. Desde a falência da FTX, que há que acrescentar que muitas pessoas havia muita gente, sobretudo gente jovem, mais early adapters, adaptadores, pessoas que adaptam as tecnologias mais cedo, que tinha investido no mercado de criptomoedas e que perdeu dinheiro. Portanto, essas perdas de dinheiro aí, junto com as perdas de dinheiro nos mercados regulados de ações, têm todos tido perdas significativas. Perdas muito maiores nas áreas da tecnologia. Ligadas às subidas das taxas de juros que vemos e que sabemos que vão continuar a subir mais depressa ou mais devagar para controlar a inflação, é provável que em termos de liberdade económica as pessoas sintam uma menor liberdade económica porque a economia vai, com toda a probabilidade, correr pior. E, portanto, alguns sonhos, alguns desejos vão possivelmente ter que ser adiados. E no caso dos criptoativos, este também é um tema, aliás, do último artigo da opinião mensal da vossa sociedade, onde é mencionado que o orçamento, no fundo, este último, para 2023, penaliza estes criptoativos. Porquê? Eu julgo que a questão é a tributação dos criptoativos e a tributação da especulação nos criptoativos. Mais do que penalizar, o que faz é igualar a tributação dos criptoativos à tributação de outros produtos financeiros. Eu não sou contra a tributação dos criptoativos, mas gostaria que lhes tivessem sido dados um período de férias, se quiser, um período sem tributação um bocadinho mais longo. Agora passaram a ser tributados. Isso também pode corresponder a políticas da União Europeia que, talvez por os europeus gostarem menos de adaptar depressa coisas novas que os Estados Unidos, tem sido muito mais cética relativamente aos criptoativos que os Estados Unidos da América. E repare que ainda recentemente nós vimos o Banco Central Europeu a publicar um post em que dizia que achava que a Bitcoin ia acabar, não é? Que não tinha futuro. Acho que foi a primeira vez que o Banco Central Europeu se estendeu assim um bocadinho mais para fora de pé, fazendo futurologia sobre uma criptomoeda. Mas é evidente. Concorda com essa ideia? Eu não sei o suficiente de criptos e também não faço futurologia. O que é que eu lhe posso dizer? Eu acho que as criptos têm para os bancos centrais um grande problema. As economias são reguladas de há muito tempo para cá, há umas dezenas de anos, ou se quiser de uma centena de anos para cá, dependendo da data que escolha, com base na regulação da taxa de juro e do fornecimento de moeda e da cunhagem de moeda. É evidente que a existência das criptos, e se estas forem moedas, se as pessoas acreditarem que elas são verdadeiramente moeda e verdadeiramente o ativo, e há algumas mais fáceis até de transacionar que a Bitcoin, isso vai pôr em causa, é um grande problema para o Banco Central Europeu e para o Banco Central Americano, só para falar de dois, não é? Porque deixam de ter o monopólio da moeda. Este monopólio da moeda é uma das principais bases da forma como as economias têm sido geridas. E, portanto, nós percebemos que os milhares de burocratas no Banco Central Europeu, no Federal Reserve americano e por aí não gostem das criptos. Se as criptos são boas ou não, vão valer ou não, eu acho que nós temos que começar por perceber uma coisa que está na base do valor das coisas. As coisas valem se as pessoas acharem que elas valem. O euro vale porque, não, sabe, 450 milhões de pessoas na União Europeia e mais fora da União acreditam que o euro vale. É a mesma razão porque o ouro vale, ou a prata vale, não é por terem um aproveitamento assim extraordinário. É por as pessoas acreditarem que elas valem e por causa disso têm circulação e são livremente aceitos nas transações.
As criptomoedas ainda estão bastante longe disso e estão muitíssimo longe disso agora, neste momento de crise. A questão de saber se este momento de crise vai ser, como por exemplo o que aconteceu à Amazon e ao Google, só para dar dois exemplos, por volta de 99, em que as ações caíram para um centésimo daquilo que valem hoje e depois recuperaram. Hoje recuperaram as ações de algumas empresas, muitas foram à falência. E o que é que se vai passar? .com. Exatamente, a queda das .com, vai ser muito difícil prever o que é que vai acontecer às cripto. Eu admito que algumas sobrevivam, porque há muita vontade de muitas pessoas de se libertarem da tirania dos bancos centrais. Até porque os bancos centrais, nos últimos anos, dada a falta de coragem dos políticos em geral para fazer as reestruturações económicas que os próprios bancos centrais pensam e acreditam que são necessárias, acabaram por emitir muita moeda, criando inflação e desvalorizando a própria moeda. Eu julgo que por trás disso também está uma parte do sucesso das criptos. Em relação também não só aos cripto, mas numa perspectiva mais ampla, a Europa está de facto a entrar numa nova era de regulação em termos de matéria digital. Com esta, aliás, até considerada a maior revisão desde os anos 2000, quando entrou em vigor a diretiva do comércio eletrónico. E a partir do próximo ano, até 2024, temos aqui algumas alterações na segurança, do e-commerce, no acesso das PMEs aos mercados digitais. E ver com bons olhos estas mudanças. No início houve algumas críticas, agora já tivemos aqui avanços na parte do Parlamento Europeu, mas para as empresas portuguesas, o que é que isto significa? Eu acho que a Europa tem conseguido exportar algo para todo o mundo, que é a regulação. A regulação europeia tem sido razoavelmente bem feita e tem sido bem sucedida nisso. E, por exemplo, quando nós pensamos no novo mercado sobre o regulamento da, da equidade no setor digital, percebemos que é de facto necessário que as grandes plataformas sejam reguladas, de forma a permitir a portabilidade fácil dos dados, de forma a pôr as empresas todas em pé de igualdade, de forma a não favorecerem os produtos próprios, etc. E a União Europeia trabalha muito bem a esse nível. E também na área daquilo que se chama as reformas MiCA, portanto, Markets in Crypto Actives, mercados de criptoativos, também acho que foi um passo importante, embora agora se calhar vai ser preciso adaptar a circunstâncias novas, e já houve no Parlamento Europeu nos últimos dias pessoas a dizer, parlamentares a dizerem que a regulação não é o suficiente, e outros dizem que é demais. Há opiniões para tudo. Há um problema muito grande por trás desta regulação e que tem a ver com a velocidade rapidíssima do progresso tecnológico, bem evidente na proposta de regulamento para regulamentar a inteligência artificial. Aqui, há 30 ou 40 anos, quando se fazia uma lei, havia tempo para ver como é que as coisas funcionavam na prática e depois fazia-se a lei, uns anos depois, e normalmente a lei saía bem feita. Hoje, o progresso tecnológico é diário, é tremendo, é rapidíssimo. E essa rapidez cria grandes problemas ao regulador, que vê estes fenómenos de certas aplicações, penso no TikTok, que há 3 anos ninguém sabia o que era e hoje tem centenas de milhões de utilizadores, e noutras redes sociais que tiveram um desenvolvimento exponencial, ou outros mercados digitais tiveram um desenvolvimento exponencial. É muito difícil regular bem quando as coisas vão tão rapidamente, e esse é o grande desafio da União Europeia. Eu acho que tem feito um bom trabalho, mas é sempre difícil vaticinar se acertou ou não, porque é muito difícil saber o que é que vai acontecer. Penso na inteligência artificial, nem sabemos exatamente do que é que estamos a falar. Todos os anos os computadores progridem imenso. Hoje há um que já faz poemas e escreve, é um chatbot que se pode encontrar na internet com facilidade e que foi posto há uns dias. Escreve poemas, faz obras de arte, ou pelo menos pinturas, etc. Quer dizer, onde é que isto vai parar? É muito difícil. E onde é que tem que parar? E como é que se regula e se faz parar? É muito difícil responder a essas questões. Não é? Portanto, não é fácil o trabalho da Comissão. E dificilmente será nos próximos anos. Vamos fazer agora uma última, aliás, pausa de breves segundos. Continua desse lado.